E aí, tudo bem? Que tipo de sociedade dedica cada vez mais parte considerável do seu tempo livre a participar de competições esportivas? Competimos para provar nosso valor e porque faz parte da nossa personalidade. Simples assim, professor? Não, meu caro. Há uma certa complexidade que eu vou explicar. No vídeo anterior, que eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição do vídeo, eu tratei do assunto esporte e cidadania. Este vídeo é uma continuação do vídeo anterior. Depois de assistir esse vídeo, corre lá para assistir o vídeo sobre educação e cidadania. Mas antes, se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe. Isso é importante para a gente, pois nos motiva a sempre trazer novas ideias para o canal. Escolhi esse tema por considerá-lo bastante importante e, mais do que isso, por entender que muitos dos pesquisadores que criticam o esporte fazem exatamente por conta da competição que é inerente à prática esportiva. Segundo estes pesquisadores, na competição presente no esporte está embutida a ideologia burguesa da meritocracia e, portanto, da igualdade de condições de disputa. Para eles, o esporte seria então uma forma de adestrar a população mais pobre e ensiná-los a jogar o jogo burguês, retirando deles a capacidade crítica de compreender o porquê estão nesta condição social. O esporte seria uma espécie de aparelho ideológico do Estado para esses pesquisadores, a favor de uma classe social. Por óbvio, eu não concordo com essa linha de pensamento, embora reconheça aí a sua importância. Para aceitar essa linha de pensamento, eu teria que conceber que alguém intencionalmente inventou o esporte ou o utilizou de forma deliberada para promover a ideologia liberal, a ideologia burguesa. O esporte surge de forma orgânica no seio da sociedade. Portanto, o esporte traz consigo os valores e modelos de comportamento social característicos de sua época, bem como atualiza esses valores e comportamentos à medida que a sociedade o faz primeiro. Para que possamos compreender melhor este fenômeno social do esporte, e mais especificamente o fenômeno da competição esportiva, nós precisamos compreender o processo evolutivo que nos trouxe até aqui. Lembrando que evolução não necessariamente significa a melhoria em uma determinada condição. Vamos utilizar o conceito da evolução como se usa na medicina. O paciente evoluiu a óbito ou o paciente evoluiu bem e teve alta. Posto isso, vamos retornar, mesmo que de forma breve, no tempo para que possamos compreender esse processo evolutivo. Um processo que resultou em um maior controle das emoções e em um código de conduta social que, entre outras coisas, possui um certo grau de sensibilidade à violência. Esse processo que estamos mencionando teve seu início lá no século XVI, quando as classes altas, à época conhecidas como a nobreza, passaram a regular os seus comportamentos. Esse processo deu origem ao termo civismo, que se desenvolveu para o verbo civilizar. Investigações sociológicas posteriores apontaram como sendo provável que o surgimento dos Estados nacionais, a submissão da nobreza guerreira a um controle mais estreito e o agrupamento dos nobres nas cortes dos países em todo o continente europeu provavelmente resultou na mudança do código comportamental e também emocional. Para Elias, esse processo civilizatório que aumentava os controles comportamentais e os controles emocionais também se manifestavam nas práticas esportivas, à época chamados de passatempos. Quando se observa a evolução da prática de jogos com bola na Idade Média, como foi o caso dos dois ramos do futebol inglês, o rugby e o soccer ou o futebol association, pode-se observar um aumento significativo dos níveis de sensibilidade à violência. Caminho semelhante percorreu o pugilismo ou o boxe. O primeiro país em que a luta de mãos se tornou esporte foi na Inglaterra. Neste processo, as regras passaram de mais elásticas para mais estreitas. Surgiram as luvas, depois o acolchoamento dessas luvas e, por fim, a divisão em categorias de peso, para garantir aí condições de igualdade na disputa corporal. Importante destacar que uma das características do esporte moderno é a padronização das regras da competição. A padronização das regras, além de ser uma resposta à sociedade sobre a sensibilidade à violência, também é uma garantia de igualdade de condições na competição, para que a competição seja em si justa. O mesmo percurso do boxe foi trilhado por outros passatempos, como as corridas de cavalo, o tênis de campo, a caça à raposa e as corridas de velocidade ou outras provas de atletismo. Norbert Elias, em suas investigações, identificou que este processo de aumento da sensibilidade à violência
a alteração dos modelos de conduta social e constrição das emoções resultou em alteração nas estruturas da personalidade do indivíduo. Para Elias, as alterações da personalidade dos indivíduos dessa sociedade seguiram a mesma direção de longo prazo que seguiram os processos civilizadores. Chegando no século XX, podemos verificar que, durante todo o século, confrontos altamente regulamentados que conhecemos como esporte se tornaram representações simbólicas de uma competição não violenta, não militar, entre países, estados, cidades ou clubes, que exclui até onde é possível ações violentas que podem lesionar os seus participantes. O aumento da seriedade nas competições esportivas e também as pressões cada vez maiores influenciaram os atletas a treinarem cada vez mais. Estas pressões poderão resultar em overtraining ou, em um caso mais extremo, apelar para o uso de esteroides anabolizantes. Ocorre que os problemas da competição apontados por Elias não se limitam ao overtraining ou ao uso de esteroides anabolizantes. As características identificadas na competição esportiva antes de estarem no esporte estão na sociedade. Assim, se faz necessário compreender o significado da competição nas sociedades modernas, altamente regulamentadas, como a nossa, e caracterizada por ligações sociais do tipo funcional. Para Elias e Dani, existem dois tipos de ligações sociais nas sociedades. As sociedades com ligações do tipo segmentares e a sociedade que possui ligações sociais do tipo funcionais. Explicando rapidamente o que são esses dois tipos, nós podemos dizer que as sociedades segmentares são sociedades mais tribais, caracterizadas pelo forte apego ao grupo de pertencimento. Já as sociedades caracterizadas como funcionais são sociedades em que as classes sociais são interdependentes, não há tanta distância social entre as classes mais altas e a classe mais baixa. É uma sociedade que possui funções especializadas na questão da divisão do trabalho, demanda um alto grau de controle das emoções e um alto nível de sensibilidade à violência. Dito isso, retornamos à questão da competição na sociedade. O próprio Elias, quando analisou o processo civilizatório, identificou que as pressões competitivas podem se constituir em gatilhos para o processo civilizador individual e que a divisão de funções na sociedade, o monopólio do uso da força e a tributação do Estado se somam à competição no processo civilizatório individual. As pressões competitivas a que Elias se refere são as pressões por manter a condição social e o status do grupo de pertencimento. Competição por ocupar os melhores postos na sociedade, seja numa associação de bairro ou numa grande empresa, ou na política. Competição para apresentar melhores resultados, entre outros processos. Dentro desse processo de cadeias de interdependência, há cada vez mais a existência de exigências sociais que resultam na construção de mecanismos de autocontrole dos indivíduos com vistas ao refreamento das manifestações de paixões e compulsões. Espera-se do indivíduo um comportamento coerente com a posição social que ele ocupa nesse espaço social. Em nossa sociedade, as atividades cotidianas, tidas como sérias, imporão aos indivíduos, nelas imersos, importantes restrições ou repressões no que diz respeito a manifestações de sentimentos ou emoções. Nas atividades de lazer, encontrar-se-á uma certa autorização para a manifestação de tais emoções, muito embora ainda com restrições. Veremos mais adiante que a competição ou o acirramento da competição nas sociedades modernas, caracterizada por laços funcionais, proporcionará oportunidades para a existência de uma tendência em relação a comportamentos considerados violentos. Mas o que leva as pessoas à competição? Segundo o Huizinga, as pessoas buscam a competição para se convencerem do seu valor, das suas virtudes, assim buscam a honra na competição. Desejam ser honrados por aqueles que têm a capacidade de julgar que são os seus pares ou seus adversários. O Huizinga se utiliza de uma expressão de Homero que é muito útil para que possamos compreender o cenário. A expressão diz assim: ser sempre o melhor, ultrapassando os outros. Sociedades com essas características são altamente competitivas, o que contribui para o acirramento de rivalidades e agressividades nas relações sociais. Mas o exercício do monopólio do uso da força por parte do Estado e as cadeias de interdependência contribuem para a pacificação e reclamam o exercício do autocontrole nas relações sociais. Dani explicou que nas sociedades caracterizadas por ligações funcionais não implica a não existência de violência, mas que há uma maior vigilância e que a violência se manifestará de forma mais sutil.
Explicou que a dinâmica da sociedade, aumento das cadeias de interdependência e o aumento dos controles sociais, a partir de uma maior restrição nas relações sociais, eleva a necessidade de autocontrole. Combinada à intensa pressão competitiva, direciona para a adoção de meios racionais para a obtenção de metas e objetivos, resultando no aumento do significado da vitória. Elias explicou que a competição existe na sociedade e está relacionada ao senso de honra, o medo da estigmação e também da vergonha. Em sua definição de hábitos individual e social, Elias apontou para a questão do apego afetivo em relação ao hábitos, que está relacionado à competição existente na sociedade entre grupos estabelecidos, na busca pela manutenção da sua posição social e na pressão exercida pelos outsiders, aqueles que estão chegando. Nas sociedades funcionais, os esportes de luta, como o futebol, o rugby, o boxe, entre outros, podem se configurar em situações que se caracterizam por encontros sociais que possuem normas específicas de violência, que são consideradas legítimas. Os esportes aqui citados possuem como características a representação ritualizada e civilizada de combates em que a força física é limitada por regras e também pela arbitragem. Ocorre que, à medida que a competição se torna mais intensa, mais tenso se torna o embate, abrindo a possibilidade para o uso, mesmo que em situações reduzidas, da violência ilegítima, em razão da pouca possibilidade de identificação do ato violento ou em razão do cálculo do risco em relação às possíveis sanções. Veja, a juventude se caracteriza como sendo a fase de experimentação das normas, experimentação das regras, dos rituais e da boa conduta. É um período caracterizado pela assunção de riscos e que a compreensão desse processo permite entender o convívio social para que se possam compreender as motivações dos indivíduos que assumem esses comportamentos de risco. Assim, nós temos as seguintes situações: jovens em processo de formação da sua identidade, buscando aceitação e reconhecimento. Uma sociedade competitiva que estimula a competição ao mesmo tempo que exige controle emocional e um rigoroso código de conduta. Temos, então, um caldeirão com enormes possibilidades de evolução. Negar a competição não é a solução, mas auxiliar os jovens para conseguirem compreender e controlar suas emoções, seguir as regras do jogo e conquistar as suas metas, sim. Qual outra ferramenta educacional possui este potencial? Eu não conheço outra além do esporte. Então, estamos considerando a competição como um atributo das relações sociais, como produto do desejo individual de reconhecimento e como uma forma de se expor a situações de risco. Neste caso, o risco não seria somente a sua integridade física, estar exposto a uma lesão, por exemplo, mas principalmente um certo risco emocional diante da incerteza do resultado da disputa. O risco de descumprimento da regra e a sua consequente penalização, distanciando o indivíduo e ou a equipe da conquista dos objetivos desejados. Sobre a competição como função cultural, acreditamos que é interessante apontar alguns pontos defendidos por Huizinga. Para ele, o jogo não exclui a competição, pois a relação entre cultura e o jogo torna-se evidente nas formas mais elevadas dos jogos sociais. Para ele, o caráter motivacional é proporcionado pela relação tensão e pela incerteza, pois por mais que se pense antes de jogar, sempre surgirá a pergunta: será que vai dar certo? Assim, na competição esportiva, nós temos os seguintes elementos: tensão. Quanto mais equilibrado, quanto menor for a diferença física e técnica entre os competidores, maior será a tensão. Desejo de reconhecimento individual. O desejo de reconhecimento individual vem pelos pares, que podem reconhecer o indivíduo ou a equipe como sendo o melhor. O reconhecimento válido é aquele que vem dos seus próprios colegas de competição. Temos também a violência. Neste caso, ela pode ser meramente simbólica ou representar um confronto entre grupos ou pessoas de forma não militar. Mas também pode se dar de forma real, mas velada, por receio de punições. Daí a necessidade de se ter bom controle das emoções. Quanto mais tenso for a disputa competitiva, maiores serão as possibilidades de atos violentos, mesmo que velados, acontecerem. Controle emocional. Assim como ocorre na sociedade, a competição exige dos competidores um elevado grau de controle emocional. Tal controle é exigido para que os jogadores e equipes consigam utilizar todo o potencial que possuem para vencer a sua disputa. O que pudemos evidenciar neste vídeo é a forte relação da competição com a sociedade.
A competição é um dado de realidade, gostemos dela ou não. Mas e aí? Por que nós competimos? Competimos por ser parte da nossa segunda natureza. A primeira natureza é a natureza biológica, a segunda é a natureza social. Competimos porque somos influenciados pela sociedade a buscar as melhores condições. Por isso ela é civilizadora. Competimos para provar o nosso valor para nós mesmos e também em relação aos demais. Enfim, competimos para sermos melhores, ser a nossa melhor versão. Será que a nossa sociedade estaria no atual estágio de desenvolvimento se não houvesse a competição? Pensem nisso. Se você se interessa por temas como esse, dê uma olhada aqui abaixo no nosso curso de extensão Esporte e Cidadania. O link está aqui abaixo na descrição. Aproveite a oportunidade. Estamos com preço promocional de lançamento, 50% do valor. O curso é totalmente online e ele é certificado. As inscrições estão abertas. O curso começará no dia 15 de abril. Depois dessa data, a promoção acabará. Obrigado por assistir esse vídeo. Espero que ele tenha te ajudado. E deixe aqui nos comentários se você gostou. Não se esqueça de compartilhar, de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, porque toda semana tem vídeo novo. Um abraço e até mais.